mentiras pra me encontrar. Das luzes para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luzes para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luzes para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me A paz seja convosco, queridos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida nessa noite. E mais uma vez eu quero aqui estender a minha gratidão a Deus por mais esse momento, por mais essa rica oportunidade que Ele nos dá de estar aqui falando um pouquinho da palavra de Deus, daquilo que Ele tem nos ensinado, daquilo que Ele tem nos revelado, aquilo que Ele tem falado conosco em nome de Jesus, né? Alguns irmãos estão entrando aí, né? A irmã Eliana Lobo, lá de Navegante, Santa Catarina. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. A Laine Cris, que Deus abençoe também a sua vida, a vida da sua família. É de Cianorte, Deus abençoe a sua vida. Presbítero Almiro Cardoso, tá aí, meu amigo. Deus abençoe você, a irmã cooperadora Paula, a Maria Vitória, a Maria Eduarda e o genro também. Amém? Queridos, vocês talvez aí estão sentindo falta da irmã Valquíria, né, que sempre faz as lives aqui comigo, mas ela não se encontra bem de saúde, está bem melhor, mas ainda hoje não está com disposição, né, está aí tomando os medicamentos, enfim, no final a gente vai estar orando por ela aqui, para que Deus possa restaurar a sua saúde, que no sábado ela possa estar aqui juntamente comigo, ministrando a palavra do Senhor. Continue orando por nós, nós necessitamos, carecemos das vossas orações. Hoje a gente vai trazer um tema que eu coloquei, passe de mim este cálice, um tema que se encontra no livro de Mateus, lá no capítulo 26, a partir do versículo 36, nós estaremos aqui falando um pouquinho dele. Mas eu gostaria de orar com você nessa noite, antes de mais nada, para nós iniciarmos, para nós falarmos um pouquinho da palavra de Deus, para eu mostrar para você dentro da palavra de Deus os dois lados do Getsemane, né? E hoje nós vamos aprender um pouquinho os dois lados do Getsemane, porque a maioria das pessoas, elas têm uma visão somente de um lado, né, de sofrimento, de tristeza, de prisão de Jesus, mas tem um lado bom também, que nós vamos nessa noite trazer um pouquinho daquilo que Deus tem nos revelado. Feche os teus olhos aí, apresente a tua família em oração nesse momento. Amado Deus, querido Pai, nessa noite eu te engrandeço, exalto o teu santo nome, e eu quero, Pai, aqui humildemente pedir que do céu o Senhor possa estender as suas mãos, como o Senhor sempre tem estendido, e continuar nos fortalecendo, nos abençoando, e que cada vida nessa noite, Pai, que ouvir um pouquinho da Tua palavra, ela possa ser abençoada e receber um pouquinho do Teu poder, da Tua graça, e que o Senhor possa, Pai, nos abençoar e nos usar mais uma vez, como o Senhor sempre tem usado na Tua palavra. É o que eu oro nessa noite, pedindo a Tua graça e a Tua bondade e a Tua misericórdia. Amém, queridos? Antes de mais nada, que você possa compartilhar essa mensagem aí com os seus grupos de Facebook, WhatsApp, grupos que você participa. Se cada um de vocês compartilhar, essa mensagem vai alcançar mais pessoas. O objetivo das nossas lives aí durante toda a semana, começando na segunda-feira com o pastor Agileu, passando por mim e a irmã Valquíria na terça, com o presbítero Almiro,
e a irmã cooperadora Paula na sexta, e comigo novamente no sábado, a irmã Valquíria, é alcançar vidas, alcançar pessoas. E quanto mais você compartilhar, quanto mais você divulgar aí nos seus grupos, mais pessoas serão alcançadas, mais pessoas serão receber esse evangelho em nome de Jesus. Irmã Valmira Gonçalves que está aí, Deus abençoe. Tem alguns irmãos aí que não estão aparecendo para mim aqui o nome, né? A irmã Luzia Lopes, Deus abençoe a sua vida. Do Aleandro Barella, né? Do Anthony, Anthony, né? Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês e que vocês possam receber nessa noite um pouquinho da palavra de Deus e levar para o teu cotidiano, né? Nós tivemos aí uma semana, um final de semana abençoado na casa do Senhor, né? O presbítero Almiro trouxe aí domingo uma palavra que nos edificou bastante, que encheu o nosso coração, mas que a gente não fique só, não recebemos só lá na igreja e deixamos lá, que nós possamos levar aí durante a semana, nos abastecer e continuar comendo a palavra de domingo, que foi bênçãos para a nossa vida. Que Deus abençoe a vida aí do presbítero Almiro, que Deus usou bastantemente para falar conosco. Deus sempre usa, Deus sempre tem usado o servo do Senhor. Vamos para a palavra então, em nome de Jesus. Eu quero que você compartilhe junto comigo livro de Mateus capítulo 26, versículo 36 primeiro. A gente vai aqui falar um pouquinho dos versículos aqui para você entender o que nós queremos falar nessa noite em nome de Jesus. Vai compartilhando aí, vai divulgando aí, né? Se você tiver condições de abrir sala de vídeo aí, eu estou fazendo aqui pelo Facebook da minha esposa, mas eu não estou conseguindo abrir sala de vídeo pelo meu Facebook. Mas compartilhei aqui para que os meus amigos também possam ser abençoados. Livro de Mateus capítulo 26, versículo 36, ele inicia dizendo assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Vamos primeiramente por parte nos versículos. A Bíblia diz que depois de cear, Jesus agora pega os seus 11 discípulos e vai para um lugar chamado Getsemane, né? Nos Montes das Oliveiras. 11 porque Judas havia saído para entregá-lo aos sacerdotes, né? Para vendê-lo. E na verdade Judas conhecia onde Jesus estava orando, porque era um lugar cotidiano de Jesus, era um lugar que Jesus sempre estava orando com os seus discípulos. Então era um lugar que Judas também conhecia. E o texto fala que Jesus chega então num lugar chamado Getsemane. O Getsemane ele representa uma prensa de azeite ou de oliva, porque era um local onde havia esmagamento para conseguir o suco, né? Da fruta. E era um jardim situado no Monte das Oliveiras em Jerusalém, que hoje é conhecida como Israel. E para que a gente possa entender um pouquinho, querido, a gente olha para o Getsemane e muitas vezes a impressão que dá do Getsemane que é um lugar de agonia, é um lugar de prisão, porque Jesus foi preso lá, um lugar de angústia, porque Jesus ficou angustiado lá, porque é um lugar de sentimento de morte, porque Jesus preveniu a morte dele ali. A gente olha para o Getsemane, a impressão que dá que é um lugar de tristeza, de tentação, onde os discípulos dormiram. A gente olha para o Getsemane, a gente vê um exército se levantando contra Jesus, né, com espada, com bastões, né, com soldados. A gente vê um Getsemane com um sentimento, um sentido de traição, porque Judas, que andou com Jesus, que foi discípulo de Jesus, que viu Jesus fazer tantas maravilhas, o traiu. E um lugar de fuga, porque a Bíblia nos ensina, e dentro do texto nós vamos ver isso, que os discípulos de Jesus fugiram. Mas quando eu olho para o outro lado do Getsemane, eu vou ver, se você acompanhar aí o versículo 37, ele vai dizer assim: E levantando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Eu olho para o Getsemane, queridos, eu vejo um lugar de oração, porque o Getsemane para Jesus Cristo era o secreto dele, era o lugar que ele buscava a Deus. A Bíblia diz que muitas vezes Jesus ele se deslocou no Monte das Oliveiras para orar, para buscar a Deus. Quando ele fala para os seus discípulos: Ficai aqui que eu vou além,
ele foi ter um particular com Deus. Ele foi buscar Deus, ele foi ter um relacionamento com Deus, ele foi falar com Deus, mas principalmente ele foi ouvir Deus. E aí eu olho para o Getsemane, eu vejo que realmente é um lugar de descanso, porque por mais angustiado que Jesus Cristo estivesse, os discípulos ainda conseguiram dormir. Eu olho para o Getsemane, eu vejo um lugar de batalha espiritual, porque ali Jesus vai começar a se sentir como uma prensa, como uma das olivas, né? Como um azeite, a prensa, porque dele vai sair suor de sangue, é como se literalmente ele tivesse sido prensado. Mas o que me encanta dentro desse texto, que o Getsemane é um lugar de busca, por isso Jesus estava ali. Por isso Jesus se encontrava no Getsemane, para orar, para buscar a Deus. E nessa noite eu quero te fazer uma pergunta, querido. Aonde você tem buscado Deus? Aonde você tem ido para o secreto? Qual é o teu secreto? É o teu quarto? Né? É um cantinho da sua casa? Esse cantinho pode ser o Getsemane. Pode ser um lugar que você tenha intimidade com Deus, porque no Monte das Oliveiras, Jesus por várias vezes esteve lá, era um lugar secreto dele. Era um lugar onde ele se ouvia Deus e Deus falava com ele e ele se fortalecia para continuação do seu ministério, para a continuação daquilo que ele havia sido proposto a fazer. Um lugar de vigília, porque ele chama os seus discípulos e diz: vem orar comigo. A Pedro, Tiago e João eu aprendo aqui, querido, que eram os três que ele chamou, porque eram os três que ele queria e sabia que eram os três que mais estavam com ele. Eram os três que mais tinham compromisso com ele. Não que os outros não tinham compromisso, mas Pedro, Tiago e João eram os homens, eu diria, o braço direito de Jesus Cristo. A confiança de Jesus estava nesses homens. Não que ele não confiasse nos outros, mas ele falou para os outros: vocês fiquem aqui. Pedro, Tiago, vem comigo, porque eu preciso de oração. O momento que se aproxima será doloroso, o momento que se aproxima vai ser difícil, e eu preciso estar debaixo de uma cobertura de oração. Nessa noite talvez você precise estar debaixo de uma cobertura de oração, e nós estamos aqui para orar por você, nós estamos aqui para profetizar na vida de vocês. Quando eu olho para isso, a gente vai ver que é um lugar de se humilhar a Deus, porque era isso que Jesus Cristo estava fazendo no Getsemane. Eu olho e vejo que é um lugar da vontade de Deus, porque nós vamos ver no decorrer dos versículos que muitas vezes quando Jesus foi orar e voltou, os discípulos estavam dormindo, cansados. E aí eu vejo que se nós formos para o versículo 40, vai dizer assim: e voltando para os seus discípulos, o achou adormecido e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo? O objetivo de Jesus no Getsemane era se fortalecer para a cruz. Ele sabia que aquele momento era o momento onde ele seria preso, ele sabia que aquele era um momento onde ele seria entregue, e quando a gente sabe que nós estamos no meio de uma dificuldade, no meio de adversidade, a gente vai buscar Deus aonde? Em oração. E Jesus foi para o Getsemane buscar Deus na sua oração. E aí o que me chama a atenção no versículo 42, que ele vai, antes ele vai dizer assim, lá no 39, e indo um pouco adiante, prostrou seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Se você for lá para o versículo 42, você vai ver que Deus já havia falado para ele a resposta. No versículo 42 ele diz, indo a segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça a tua vontade. Deus já havia revelado a ele: Jesus, não tem como passar esse cálice. O propósito que você sabia, estando aí na terra, era morrer numa cruz pelo irmão Silvio, pela irmã Valquíria, pelo presbítero Almiro, pela irmã Luzia Lopes e por tantos que estão nos assistindo agora. Então esse cálice, Jesus, não tem como ser passado adiante. Esse cálice é seu. E aí ele vem e diz então: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, então faça a sua vontade. E qual que era a vontade de Deus, irmão Silvio? De ver o seu filho sofrer numa cruz? A vontade de Deus era ver Jesus sendo açoitado, ferido, machucado. A vontade de Deus é que eu e você, através do gesto dele, fomos salvos. A vontade de Deus é que através desse gesto de Jesus, de dizer: eu vou para a cruz sim,
Porque o que me chama a atenção, querido, que quando o soldado chega no Getsêmani para prender Jesus, a Bíblia vai nos ensinar que Pedro vai arrancar a espada de Malco, vai cortar a orelha de Malco. Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, para com isso. Jesus queria dizer para Pedro, em outras palavras, para que você possa entender, o seguinte: Pedro, eu estou preparado. Pedro, eu me preparei para esse momento. Pedro, eu não vim aqui, eu já vim aqui várias vezes orar e me preparar. E aí nessa noite eu quero te perguntar, querido, você tem ido para o teu Getsêmani, mas você tem se preparado para enfrentar as adversidades? Jesus, ele entrou no Getsêmani sabendo o que ia acontecer, mas ele já vinha se preparando já há muito tempo. Ele não se preparou na noite depois da Santa Ceia. Ele já havia uma preparação, oração, coberta de oração. Ele vinha orando e ele disse: agora eu vou levar os meus discípulos para eles orarem comigo, para me fortalecer ainda mais. E quantas pessoas têm orado por nós, quantas pessoas têm nos deixado debaixo de uma cobertura espiritual? O que Jesus queria que os seus discípulos entendessem é que por eles serem discípulos dele, dizendo: vamos orar comigo, porque várias vezes eles foram com Jesus ali orar, mas a situação, o momento agora é diferente. O momento agora é um momento onde Jesus será entregue na mão dos pecadores, será entregue na mão daqueles homens que via Jesus, mas não conhecia Jesus. Porque Jesus, quando ele vai preso, ele diz assim: ó, eu tenho andado no meio de vocês, eu tenho pregado no meio de vocês, e vocês ainda não me conhecem, mas eles viam Jesus Cristo. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes você vai falar de Jesus para elas, e elas falam assim: não, eu sei quem é Jesus, mas elas não conhecem, elas não viram, elas não têm relacionamento, elas não têm compromisso com Jesus. Os discípulos estavam dormindo no momento que Jesus mais precisava deles, na oração. E por que, irmão Silvio, os discípulos dormiram? Porque o problema deles, o problema era de Jesus, o problema não era deles. E assim, muitas vezes as pessoas nos procuram e falam assim: ore por mim. A gente, se lembrar, a gente até ora. Mas por quê? Porque o problema não é meu, o problema é da pessoa que necessita e precisa de oração. Mas quando o problema é comigo, aí eu quero que todo mundo ore, eu quero que todo mundo busque, né? Mas Jesus estava dizendo: gente, a situação vai ser drástica agora, a situação vai ser complicada agora, mas saiba que eu estou preparado para o que vai vir. Saiba que eu estou preparado por aquilo que eu vou enfrentar, porque eu estou fortalecido, porque Deus me fortaleceu. E aí eu olho para dentro do texto, a Bíblia vai dizer lá no versículo 43: e voltando achou outras vezes adormecido, porque os seus olhos já estavam carregados. O que significa carregados? Cansado. O dia deles também não foram fácil, querido. Eles foram um dia corrido, um dia onde eles tiveram que preparar a Santa Ceia, um dia onde eles tiveram que pregar o Evangelho, um dia onde Jesus fez muitos milagres. E aí eles vão para a ceia, há um traidor no meio deles, e esse dia alguém me fez uma pergunta. Irmão Silvio, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu disse: pergunta. As pessoas têm o costume de fazer umas perguntas meio difíceis para nós, né? Aí ela falou assim: por que Deus escolheu Judas como um traidor? Por que não foi Mateus? Por que não foi Pedro? Por que não foi André? Não foi Felipe? Não foi Tiago? Não foi Simão? Não foi Tadeu? Não foi André? Fala para mim, irmão Silvio. Eu disse: porque um precisava ser o traidor, e Deus escolheu aquele que tinha o coração menos voltado para ele, aquele ambicioso, aquele que tinha uma queda por dinheiro, aquele que quando a Bíblia nos ensina a buscar em primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Ele buscava as primeiras coisas do mundo para depois buscar o reino de Deus. O coração dele não era voltado a Deus, à vontade de Deus. Ele andava com Jesus, mas não estava com Jesus. Ele via Jesus fazer tanta coisa, mas estava distante de Jesus. Ao mesmo tempo que ele estava do lado de Jesus, ele estava afastado de Jesus. A mesma forma que ele estava presente com Jesus comendo, ele estava ausente, espiritualmente falando isso. Então Deus olhou e disse: é esse, porque ele não tem compromisso nenhum. A sua ganância, o seu eu, né? Vamos dizer assim, a sua ganância por dinheiro, a sua ganância pelas coisas do mundo. Isso me faz lembrar do texto, quando chega um jovem rico diante de Jesus e fala assim: Jesus, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. O que eu preciso para entrar nesse reino aí que você tanto prega? Jesus disse: vende tudo que você tem e dá aos pobres e me siga. Mas o objetivo de Jesus, querido, não era que ele vendesse as coisas dele, era mostrar para ele que as coisas que ele tinha era mais importante que o reino de Deus. Se ele fala assim: não, eu vou vender, como Zaqueu disse, eu vou dar o que eu tirei dos pobres, eu vou quadruplicar, porque se eu deixei pessoas ilesas. Mas aí o problema do jovem rico é que ele
estava pegado às coisas do mundo, pegado ao dinheiro, pegado às coisas. Então Jesus estava mostrando para ele, ó, se você não buscar primeiramente as coisas do reino de Deus, você não entra no reino de Deus. Ah, mas eu preciso de dinheiro, irmão seu. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter uma casa boa, eu preciso ter um carro. Sim, todos nós precisamos. Mas isso não pode atrapalhar a gente buscar o reino de Deus. Isso atrapalhava o jovem rico. E aí quando eu venho para esse texto, querido, aonde Judas ele tinha uma caminhada com Jesus Cristo, aonde ele ouvia Jesus Cristo, mas é aquilo que eu falei, ele estava presente com Jesus, mas ausente. E aí o versículo 45 diz assim: então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora eu já estou fortalecido, agora vocês podem descansar. Agora eu já conversei com o pai, já pedi para o pai passar esse cálice adiante, o pai disse que não vai passar, então ele vai fazer a vontade dele. Eu já me fortaleci e estou esperando apenas ser entregue na mão dos pecadores. Cumpri a profecia, cumpri aquilo que os profetas vinham pregando, cumpri aquilo que eu vim fazer, então eu estou fortalecido, agora vocês podem dormir, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. E talvez os seus discípulos, não entendendo nada, foram dormir. Aí Jesus vem e diz: levantai-vos. Getsemane, querido, é lugar onde Deus nos leva para nos levantar. Ele diz: levantai-vos. Tem muita gente caída, espiritualmente falando. Tem muita gente olhando para um lado do Getsemane, olhando para um lado de prisão, para um lado de tristeza, para um lado de sentimento de morte. Quantos cristãos têm sentimento de morte? Ah, eu estou morrendo. Não está morrendo não, querido. Um sentimento de tristeza, de tentação do inimigo. As pessoas olham para um Getsemane e olham lá um exército levantando para prender Jesus e acham que está se prendendo também. Mas eu digo para você que uma igreja de joelho é muito mais forte que um exército inteiro de pé. Uma igreja de joelho ela é muito mais forte que qualquer exército em pé. Então por isso Jesus pegou os seus discípulos e foi orar. Diz: gente, dobra o joelho, vamos orar, porque nós com o joelho dobrado alcança mais ainda a Deus, busca mais a Deus. Então vamos buscar a Deus. E onde é o lugar melhor para você buscar a Deus? Os seus discípulos, Jesus deve ter dito: aonde a gente tem um secreto com ele. Vamos para o Monte das Oliveiras, vamos para o Getsemane. De lá se cumprirá a profecia, de lá eu vou ser preso, mas saiba de uma coisa: ao terceiro dia eu irei ressuscitar, porque eu sou um Deus vivo, um Deus valente, um Deus forte, um Deus, filho do Deus Altíssimo. E até aqui eu tenho fortalecido a minha igreja, até aqui eu tenho sustentado a minha igreja. Eu não desamparei a minha igreja nessa pandemia, eu não desamparei a minha igreja em nenhuma enfermidade que surgiu sobre essa terra. Eu sempre estive com a minha igreja. Quando ele diz que a porta dos infernos não prevalecerão contra a minha igreja, ele está dizendo: igreja, dobra o joelho e ora, que vocês vão romper barreiras, vocês vão romper pandemias, vocês vão romper enfermidades, vocês vão romper tudo aquilo que o diabo tem lançado contra a vida da sua igreja. É isso que Jesus estava querendo e quer nos ensinar nessa noite. Não fique preso ao lado ruim do Getsemane. Pegue o lado bom do Getsemane, um lugar de oração, um lugar de descanso. Ainda que os discípulos estavam dormindo, descansando, é um lugar de descanso, porque quando você está na presença de Deus, não tem lugar melhor para você descansar. Quando você está na presença de Deus, não tem lugar melhor para você reclinar sua cabeça, assim como João fazia com Jesus. Inclinar sua cabeça e descansar. João, toda vez, talvez os discípulos olhavam para João, quando Jesus estava dando algum ensinamento, e ele inclinava a cabeça no peito de Jesus, né? Eles olhavam e falavam assim: mas esse camarada, o que ele está pensando? Ele disse: aqui é o melhor lugar para mim estar, aqui é o melhor lugar para mim me fortalecer, aqui é o melhor lugar que o inimigo não vai mexer comigo. Porque quando você pode ter certeza que toda vez que os discípulos de Jesus andavam com Jesus, o inimigo nunca tentou nada contra a vida deles. Por quê? Porque eles estavam na presença de Deus. Mas Judas, quando saiu da presença de Deus, o inimigo pegou ele. Então eu te digo nessa noite: não saia da presença de Deus por nada. Não saia porque você brigou com fulano, Beltrano, Cicrano, porque você está magoado com Beltrano, Cicrano, fulano. Não saia da presença de Deus porque o teu patrão falou que você é um irresponsável. Não saia da presença de Deus porque as pessoas dizem que você não tem valor nenhum, porque você tem um valor muito grande diante da presença de Deus. Fato, é algo extraordinário quando a gente olha para dentro desse texto, porque a gente fazendo um paralelo aqui com o significado da palavra Getsemane, é possível sim dizer que, num certo sentido, Jesus foi prensado ali. A agonia de Jesus no jardim do Getsemane foi tão grande que seu suor se tornou como sangue. Querido, olha para isso. Jesus vai orar, e através da sua oração, da sua busca a Deus, ele vai suar sangue.
qual pessoa normal conseguiria sair sangue? Como é que chama isso aqui? Poros. Sair sangue aqui e ela ficar viva. Jesus, ele pagou um preço muito alto. Quando ele vai para o Getsemane se fortalecer, porque ele sabia o que esperava dele, talvez ele esperava um pouquinho mais dos seus discípulos. Talvez hoje ele espera um pouquinho mais de mim e de você. A gente olha e olha para o mundo aí fora. O mundo está louco para conhecer Deus, para conhecer Jesus, para conhecer esse evangelho que nos transformou, que nos restaurou, que nos curou, que nos libertou de tantas coisas e que tem nos fortalecido na nossa caminhada cristã. Mas o que está faltando são pessoas para pregar esse Deus. O que está faltando são pessoas para falar desse Jesus Cristo. O campo é aberto, o campo é muito grande aí fora, né? O seu bairro é grande, a sua cidade é grande, a empresa que você trabalha é grande. Então há um campo muito grande e tem muitas pessoas querendo que você fale desse Jesus Cristo, que você fale desse amor de Deus, que as pessoas possam olhar para mim, para você ver a transformação que Deus fez. Eu fico olhando para esse texto, os ensinamentos que Jesus deu aos seus discípulos, dizendo: gente, entenda uma coisa, nós seremos perseguidos. Entenda uma coisa, pessoas não ouvirão esse evangelho, pessoas negarão esse evangelho, pessoas virão dizendo sobre esse evangelho, terão pessoas que vão dizer que fez maravilhas no meu nome, mas eu vou o repreender, porque eu vou dizer naquele dia que não vos conheço. Querido, o que eu quero chamar a tua atenção aqui é que quando a gente olhar para dentro desse texto, onde Jesus está no Getsemane, eu preciso te chamar a tua atenção num versículo lá, o versículo 50, que diz assim: quando Judas chega, olha o que Jesus vai dizer para Judas. Jesus, porém, lhe diz: amigo, a que vieste? Alguém que está traindo você tem coragem ou alguma capacidade de chamar de amigo? Uma pessoa que te passa para trás, uma pessoa que te trai a sua confiança, uma pessoa que quebra, né, a sua confiança, você tem coragem de chamar de amigo? Jesus olhou para Judas e disse: meu amigo, a que vieste? Coisa que como se Jesus não soubesse o que ele estava fazendo ali. Mas Jesus queria mostrar para Judas o seguinte: você está me traindo, você está me entregando, mas eu te considerava o meu amigo, você é meu amigo, né? Jesus não ficou magoado com Judas, porque ele sabia que isso fazia parte da profecia, né? E por mais que Judas se arrependesse depois, o arrependimento dele foi tardio. O arrependimento dele de olhar. E aí eu fico imaginando aqui, você anda com uma pessoa durante 3 anos e meio, vendo ele fazer tantas maravilhas, ressuscitar mortos, curar leprosos, curar todo tipo de enfermidade que você possa imaginar. E aí, num certo momento da caminhada, você vira as costas para essa pessoa. Aquilo que eu disse, a ganância de Judas por dinheiro, o dinheiro falou mais alto na vida dele. Ele olhou 30 moedas de pratas e disse: nossa, será que hoje Jesus Cristo valeria isso, 30 moedas de prata? Será que quando Judas olhou, disse assim: não, eu vou fazer isso, mas lá na hora ele vai pedir para que venha um monte de anjo, né? Porque eu sei que ele tem poder para isso. E aí eu quero te chamar a tua atenção, porque Jesus vai falar isso. Deixa eu só achar aqui, ó. Versículo 53, Jesus vai dizer... vamos ler o 52 para vocês entenderem. Então Jesus lhe disse: mete no seu lugar a tua espada. Isso ele está falando para Pedro. Porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? O que Jesus queria dizer aqui, queridos, né, nesse versículo? Ele está dizendo assim: gente, vocês estão num exército muito grande para me prender, mas se fosse da vontade do meu Pai, eu iria orar ao meu Pai e ele ia enviar muitos anjos aqui. O que é impossível nessa noite para Deus enviar você? O que você tem buscado no teu Getsemane, que Deus não possa ouvir a sua oração, que Deus não possa ouvir aquilo que você tem orado, clamado e buscado diante dele? Muitas vezes a gente olha para as nossas situações, para as nossas condutas, atitude, comportamento, postura e muitas vezes caráter, e nós não conseguimos entender as coisas.
né? A gente olha para essa grande pandemia que se arrastou aí pelo mundo, mas a gente esquece de uma coisa, a gente esquece que ela tem um início, ela tem um meio e ela vai ter um fim. E que no início, meio e fim, tem alguém que está no controle dela, que não perdeu o controle dela. Jesus está no Getsemane orando, mas ele não perdeu em nenhum momento o controle da situação. Ainda que ele ora a Deus pedindo que passe dele esse cálice. Mas ao mesmo tempo ele diz: todavia, Pai, faça a sua vontade. Muitas vezes a gente tem pedido para Deus: nos afaste desse mal, nos afaste daquelas pessoas, nos afaste disso, daquilo. Mas a gente esquece de dizer: todavia, faça a sua vontade. Todavia, faça o que é melhor para mim. Faça o que é melhor que o Senhor acha para a minha vida, para a minha família, para a minha casa, para o meu ministério, para a minha caminhada cristã. Querido, a gente olha para dentro desse texto e não tem como a gente não se impressionar com esse texto, não ficar emocionado com esse texto, porque é um texto bastante forte. E aí ele diz assim, lá no versículo 54: como pois se cumprirão as escrituras que dizem que assim convém que aconteça. Então, se você pegar lá do início, quando Pedro fala para ele que por mais que os demais o abandonam, ele vai estar com ele, por ele morreria. Quando os discípulos vão orar com ele e ele diz: eu vou ser entregue na mão dos pecadores essa noite, ele está dizendo assim: como pois se cumprirão as escrituras. Ele está dizendo: eu preciso passar isso. Eu preciso passar isso porque tem uma igreja que eu quero salvar. Eu preciso passar isso porque eu tenho pessoas que estão me buscando, orando, que eu interceda diante do Pai e que precisam ser salvos. Ainda há uma igreja que tem, mesmo no meio de uma pandemia, dobrado o joelho e buscado a minha face. Eu preciso fazer isso para que se cumpra as profecias, porque eu ainda quero ver a minha igreja no meu reino. Quando a Bíblia nos ensina a buscar primeiramente o reino de Deus, é isso que Jesus queria mostrar aos seus discípulos. Busque o reino de Deus. Não fique olhando as mazelas do lado. Busque a minha presença. Eu sei que está muito difícil de ir para a igreja numa situação dessa. Eu sei que está muito difícil de ir para a igreja, né? A gente tem que temer realmente, mas a Bíblia nos ensina que nós devemos vigiar e orar. Mas eu sei que Deus está no controle de todas essas coisas aí. Deus não perdeu o controle. O medo faz parte do ser humano. O medo faz parte daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Mas uma coisa eu te falo, querido: faça como Jesus Cristo. Vá para o teu Getsemane e se prepare para as adversidades da vida. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Ele disse para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele, como um homem que foi 100% homem, 100% Deus, venceu o mundo, nós também podemos vencer. Porque se a gente não vencer o mundo, não tem como a gente entrar no reino de Deus. O que eu quero que vocês entendam nessa noite, que há dois lados no Getsemane. Um lado onde nós podemos aprender com a traição de Judas, aonde nós podemos aprender com a fuga dos discípulos, aonde nós podemos aprender que nós devemos sim se humilhar a Deus, buscar a Deus, aonde nós podemos aprender que Getsemane é um lugar de oração, é um lugar de se relacionar com Deus. Por que Jesus escolheu o Getsemane? Ele poderia ter ficado onde ele fez a ceia com os seus discípulos. Ele poderia ele mesmo ter ido até os sacerdotes e se entregar. Mas ele mostrou que existe um lugar de perseguição chamado Getsemane. E Getsemane também não é um lugar de agonia, mas também é um lugar de salvação. É um lugar onde ele sofreu, mas é um lugar onde ele mostrou para mim e para você que ainda há salvação para a igreja dele. Há salvação para aquele que você tem orado. Há salvação para aquele que você tem colocado em oração. Há salvação para aquele que ainda está procurando o Getsemane dele. Então não desista de orar para aquele que está procurando o Getsemane dele. Porque Jesus mostrou aos seus discípulos: aqui é um lugar de busca. Aqui é um lugar onde o Pai vem falar comigo. Ah, mas Jesus, aqui também é um lugar onde você vai ser preso. Aqui é um lugar onde você a tua alma vai se entristecer, porque você vai ter um sentimento de morte. Ele diz: mas aqui no Getsemane é um lugar de salvação também. Aqui no Getsemane é um lugar onde você tem que me buscar. Então entenda nessa noite, querido,
Toda vez que Jesus fazia um grande milagre, que as pessoas batiam palma para ele, ao invés dele ficar ali recebendo os aplausos, ele se ausentava e ia orar. E muitas vezes quando ele estava em Jerusalém, ele ia orar no Monte das Oliveiras. Ele ia orar no lugar secreto dele. E nessa noite eu quero que você entenda que o teu lugar secreto é o lugar aonde você sente a verdadeira e real presença de Deus. Era ali que Jesus sentia, não que nos outros lugares ele não sentia. Porque lá no livro de João ele vai declarar que ele e o Pai são a mesma pessoa. Nós conhecemos a Trindade, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que ele sabia tudo que ia ocorrer, tudo que ia acontecer. Ainda que os discípulos vão dizer assim, mas você vai vir buscar a tua igreja quando vai acontecer isso? Ele diz, aí o Filho do Homem não sabe, quem sabe é Deus. Mas na verdade Jesus sabia. Ele só não revelou aos seus discípulos, porque eles não tinham estrutura para ouvir, né? Se nós soubéssemos o dia que Jesus Cristo ia vir, por que ele não revelou isso, irmão Silvio? Ele não revelou porque aí a gente ia andar hoje na igreja, amanhã fora da igreja. Ah, mas tal dia Jesus vai voltar, então agora eu vou me consertar, vou me preparar. Aí me faz lembrar das 10 virgens, as 5 loucas, as 5 prudentes, as 5 vigiou, né? Levou azeite sobrando. As loucas achou que Jesus já ia chegar, o noivo já ia chegar, o casamento já ia acontecer, não levou sobra, não levou algo que poderia pensar assim, não, ele pode atrasar. Porque sempre quem atrasa é a noiva, né? O noivo nunca atrasa, o noivo sempre chega primeiro. Mas nesse caso nós somos a noiva de Cristo. E nós não podemos nos atrasar para o casamento. Nós não podemos nos atrasar para chegar na cerimônia de casamento. Porque as loucas se atrasaram, foram comprar o azeite. Quando chegaram, o noivo já estava com a porta fechada. A cerimônia já estava acontecendo. Que você não possa ficar pelo caminho, que você não possa chegar naquele dia e bater na porta e dizer, deixa eu entrar que eu cheguei. Porque você vai estar atrasado, você não vai estar como as prudentes, e sim como as loucas. As loucas não é porque elas loucas assim, malucas, não. Elas eram loucas porque elas não foram prudentes, né? Porque as 10 estavam dentro da igreja, as 10 pregavam, as 10 louvavam, as 10 ouviam as pregações, os louvores, as 10 ouviam os sermões, ouviam tudo. Mas na hora de se preparar para o casamento, elas acharam assim, não, ele não vai atrasar, né? Ele não vai demorar. Então que eu e você temos que ser prudentes, vigilantes sim, mas principalmente entender uma coisa, querido, nessa noite. Entenda uma coisa nessa noite. A volta de Jesus está muito próxima, né? Os sinais estão aí, né? Ainda que ele disse que os sinais viriam, não seria o fim, mas nós como igreja do Senhor na terra, nós temos que estar preparados. Temos que ser prudentes e vigilantes, porque nós não sabemos a hora. Pode ser daqui 3 segundos, né? Pode ser que eu esteja falando aqui e some todo mundo aí, tudo arrebatado. Eu creio que nós, igreja, e quando eu falo igreja, eu e você, iremos para esse reino a qual Jesus passou os seus 3 anos e meio pregando. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Queridos, você possa ficar nessa noite com essa palavra em nome de Jesus. Deixa eu dar um abraço aqui para quem apareceu aqui para mim. O Joabe Delfino, Deus abençoe a sua vida, Joabe. A irmã Paula Farias, o Aleandro Barella, o Marcolino Francisco, o Ezequias Lia Pereira Barbosa, Deus abençoe a sua vida, Ezequias. O Reginaldo Batista, Deus abençoe a sua vida, Reginaldo Batista. Os demais aqui eu já falei. Se eu não falei alguém, me perdoe. Mas que você possa compartilhar essa mensagem, guardar essa mensagem no seu coração. Queridos, deixa eu rapidamente dar uns recados aqui. Agradecer aí que você esteve conosco até agora. Que Deus abençoe a sua vida. Lembrando que amanhã, deixa eu me sintonizar aqui, amanhã é quarta-feira. Quinta-feira nós temos culto na igreja a partir aí das 20 horas. Que você possa ir cultuar a Deus, possa... domingo o presbítero Almiro pregou e você encheu. Tá cheio, né? Tá transbordando, eu diria. Mas aí já é segunda, já é terça, já é quarta, tá dando uma baixada, né? Então quinta-feira você vai lá para completar, para chegar domingo você acabar de encher, assim, você ir se abastecendo, não deixar de transbordar aquilo que você recebeu domingo na igreja, em nome de Jesus. Então você é igual o carro, se você encher o tanque, chega uma hora que ele vai abaixando e você tem que completar.
e o nosso combustível se chama Jesus Cristo. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força, é Ele que tem guardado de nós, é Ele que tem zelado por nós, e que a gente precisa estar cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, e principalmente cheio do Espírito Santo, mas principalmente cheio de amor no coração, cheio de gratidão a Deus, ser grato em todos os momentos, nos momentos difíceis e nos momentos alegres. Deus sempre é Deus. Deus é Deus nos momentos difíceis, nos momentos não tão bons, porque Ele é Deus, Ele não perde o seu estado. Lembrando que sexta-feira o meu amigo presbítero Almir e a irmã cooperadora Paula tem uma mensagem para o seu e para o meu coração, que você também possa compartilhar, divulgar nas suas redes sociais. Deus tem usado muito esse casal e tem sido bênção em nossas vidas. E se tudo correr bem, Deus não arrebatar a tua igreja, sábado às 20 horas, quero crer que minha esposa já estará comigo aqui, trazendo uma palavra de Deus e também testemunhando o que Deus tem feito na vida dela. Aí domingo nós temos um culto e mais um servo ou uma serva do Senhor que estará nos abençoando com a sua palavra de Deus. Só deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Eu quero dar um abraço na irmã Cecília, que hoje está fazendo aniversário. Que Deus abençoe a vida dela, dê muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, e que essa data venha a se repetir por muitos e muitos anos. Lembrando que, deixa eu ver aqui, que daqui a pouquinho eu subo essa mensagem lá para o meu canal no YouTube, que você possa também acessar lá, se inscrever, tem várias mensagens lá, vários vídeos lá falando da palavra de Deus. Deixa eu só não esquecer aqui de dar um abraço no pastor Edson Arantes, que está lá em Paranaguá. Domingo eu estava conversando com ele e ele disse que vai ficar mais um ano na cidade de Paranaguá, né? Teve a convenção lá da igreja e ele vai ficar mais um ano lá. Deus abençoe a vida. Ele que sempre tem aí compartilhado nossas mensagens, sempre tem também participado. Deus abençoe a vida desse servo, o pastor Edson Arantes, né? A gente lembra aí o presbítero Almir, o pastor Carlos que está entrando aí, a pastora Neuza, Deus abençoe. O presbítero Almir, o pastor Carlos, o pastor Agileu, nós sempre fazíamos a programação de rádio. E a gente fazia depois do pastor Edson. E parecia que tinha um batalhão de exército lá com ele dentro do rádio, né? E a gente ia ver, era só ele, né? Pensa num homem animado, né? Que mexia com as estruturas lá da rádio. Então Deus abençoe a vida dele. Queridos, que você possa ficar então com essa mensagem em nome de Jesus. Só lembrando mais uma vez que sexta-feira então meu amigo presbítero Almir e a irmã cooperadora Paula trazendo uma palavra de Deus. E mais uma vez, Deus abençoe a vida aí da irmã Cecília, que provavelmente não está fazendo um churrasco porque não pode ter aglomeração. Oportunidades não faltarão. Deus abençoe, eu quero orar por você, eu quero orar pela vida da minha esposa, quero crer que sábado ela vai estar aqui comigo. E que você guarde essa mensagem de hoje. Olhe para os dois lados do Getsemane, né? Não é só um lado de tristeza, um lado de agonia. Tem um lado bom, tem um lado de busca a Deus, de se humilhar a Deus, um lado de oração. E que teu Getsemane possa ser esse lado. Se fortaleça, se prepara, porque Jesus está voltando e quer levar a sua igreja. Não entendi. Eu quero também aqui apresentar a vida do meu cunhado Wagner, né? Em nome de Jesus, que também está aí com uma enfermidade, mas eu creio que Deus está operando um milagre. Curve a sua cabeça aí, vamos orar, vamos levar o nosso pensamento a Deus. Amado Deus, querido Pai, eu te louvo nessa noite, Senhor, e diante da tua presença eu peço permissão para entrar diante do teu altar e apresentar a vida da minha esposa diante da tua presença. Que o Senhor venha repreender essa enfermidade em nome de Jesus. Porque o teu nome tem poder, o teu nome tem graça. E eu sei que onde o Senhor opera, o inimigo não tem poder. Por isso nessa noite eu apresento a vida dela, a vida do Wagner e a vida de tantos outros, Pai, que estão nesse momento, passando por esse momento difícil. E eu sei que o Senhor está operando, porque operando o Senhor quem impedirá. Pai, aonde houver um acamado, no hospital ou em casa, seja qual for o leito que ele estiver, que o Senhor possa operar o milagre, se for da sua vontade e do seu querer. Pai, eu repreendo toda a seta do inimigo, todo o espírito de morte, todo o espírito de inveja, todo o espírito de agonia, todo o espírito mau, seja repreendido no teu nome. Que o Senhor possa cobrir cada família que assistiu e que vai assistir essa live debaixo da tua graça. Que o Senhor também possa abençoar cada pessoa que assistiu, compartilhou
e que vai alcançar pessoas nessa noite que serão restauradas, curadas, libertadas. Pai, aonde houver uma pessoa necessitando, Pai, das nossas orações, que o Senhor possa estender a sua mão poderosa e possa nos cobrir com a tua sombra, e que nós possamos cada dia mais buscar da tua presença, para que a tua igreja, Pai, venha cada dia mais glorificar e exaltar o teu santo nome, porque só tu és merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Pai, se tu fizer, tu será Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Em todavia, eu me alegrarei no Senhor. Por mais que o Senhor faça ou não faça, por todavia, eu me alegrarei na tua presença. Buscarei a tua presença, porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Queridos, que o Senhor possa ficar com essa mensagem em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida de cada um. Deixa eu dar um abraço aí na minha tia Maria Lourdes, lá de Maringá, entrou aí. Não sei se ela está em Maringá ou se ela está em Santa Catarina, mas Deus abençoe a sua vida, tia. Em nome de Jesus, que você possa ficar com essa mensagem. Queridos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e que esse resto de semana seja uma semana abençoada, e que você vai testemunhar quinta-feira as bênçãos de Deus na sua vida. Amém? Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.